Eu vou fazer aqui algumas rápidas considerações sobre o material que eu postei hoje para vocês, de filosofia, sobre as teorias socialistas, certo? E aí, essas teorias socialistas, vocês já puderam ver se leram o livro, ou se assistiram os vídeos, se leram o texto, né, ou se assistiram os vídeos que eu coloquei na aula de história, porque vocês vão perceber que praticamente é quase o mesmo assunto, certo? Tanto na aula de história como na aula de filosofia. Porque as teorias socialistas também são abordadas na aula de filosofia. Então, vocês vão perceber que essas teorias elas foram construídas a partir das condições de pobreza gerada pela Revolução Industrial. Você lembra que eu coloquei na aula de Revolução Industrial a frase: a Revolução Industrial foi um paraíso para poucos, né? E aí eu mostrei para vocês, acho que eu mostrei para vocês como era o cotidiano nas fábricas, né? Vocês poderão ver isso também. Acho que eu falei sobre isso e coloquei no texto também. Vamos relembrar aqui rapidamente, né, esse contexto. As pessoas que trabalhavam nas fábricas, elas eram muito exploradas, vocês devem lembrar. O ambiente das fábricas era sujo, escuro, sem ventilação, né, sem ventilação adequada. O trabalho era repetitivo, as jornadas muito longas, né? Homens, mulheres, crianças trabalhavam de 14 a 18 horas por dia. Então, tudo isso nós vimos na aula de história. Vimos ainda que os operários poderiam receber até castigos, né, ameaças, tudo mais, multas por faltas leves e tudo mais. E ainda vimos que nas aulas de história que nesse período aí as crianças e mulheres também eram os trabalhadores preferidos, porque os patrões pagavam muito pouco a eles, né? E além disso eles sofriam, as mulheres ainda tinham um agravante de poder sofrer algum tipo de violência sexual, por exemplo, certo? A vida fora das fábricas também não era nada boa, vamos relembrar aqui, né? As pessoas tinham péssimas condições de vida, né? Viviam numa casa que era um cômodo só, na verdade, elas partilhavam o banheiro com outras famílias, certo? As ruas eram sujas, não havia esgoto, não havia, muitas vezes não havia água encanada, né? E as pessoas, ou água tratada também, encanada e tratada, então as pessoas sofriam com as doenças, certo? E essas condições se espalharam por vários lugares. E a outra eu também mostrei para vocês que os trabalhadores eles reagiram a essas péssimas condições de vida e eles reagiram com movimentos como o ludismo, né, o cartismo. O ludismo, um movimento em que eles quebravam as máquinas, né, revoltados com aquelas condições, achando que as máquinas geravam o desemprego deles. E o cartismo, quando eles fizeram aquele movimento lá chamado Carta do Povo, em que eles faziam reivindicações de votos, né, e reivindicavam alguns direitos. E nós também vimos até que eles alcançaram alguns direitos, né? E uma das coisas importantes que eles lutavam foi essa participação na vida política, porque eles começaram a entender que quem faziam as leis eram os poderosos que estavam no poder, certo? Então era necessário alguém estar lá dentro da política para representá-los, para votar aquilo que fosse de interesse deles. Até porque a burguesia dominava a política, como domina até hoje, né? E aí o pessoal que está lá vota muito de acordo com os interesses, não da população, dos trabalhadores, mas dos empresários que estão por trás dos políticos, certo? Então aí, além dos próprios trabalhadores tentarem encontrar solução para os seus problemas, para melhorar suas condições de vida, também alguns teóricos, também alguns estudiosos tentaram formular ideias, pensar em alternativas, né? Então vem as teorias socialistas, que é o tema da aula de hoje. As teorias socialistas, elas são conhecidas como teorias socialistas utópicas e teorias socialistas científicas. As utópicas, porque vem da palavra de utopia, né, era como se fosse um sonho assim, muito difícil de realizar, algo inatingível. Então ficava mais como se fosse uma proposta, mas ninguém sabia como realizar, certo? O fato é que as convicções burguesas elas foram colocadas à posta, né? Aquelas ideias dos burgueses foram questionadas pelas teorias socialistas, certo? E essas teorias elas vão sofrendo assim ao longo do tempo as diferentes interpretações. As propostas socialistas, vocês verão, são diferentes. Na aula de hoje vamos falar um pouquinho só sobre as teorias utópicas e vocês terão uma boa aula também sobre isso com o material do EducaPE, dos vídeos que eu disponibilizei para vocês. Algumas dessas propostas eram reformistas, né? Os utópicos, eles não pensavam em revolução, eles não pensavam, né, em mudar aquela relação, aquele antagonismo entre burguesia e proletariado, e havia as teorias que eram mais revolucionárias, como a teoria científica do Karl Marx, que nós vamos conhecer posteriormente, certo? Elas também faziam críticas ao liberalismo, perceberam, né, que aquela ideia da livre concorrência, de cada um por si, né,
isso não geraria o equilíbrio que se esperava e que, na verdade, criou uma condição injusta e imoral, né? Então, todo mundo é livre, mas a partir de condições diferentes, então a gente sabe que os resultados também vão ser diferentes. Vejam agora, por exemplo, no caso da nossa pandemia, né? Todo mundo pode ter acesso às aulas remotas, mas todo mundo foi para casa para ficar, né, praticar o isolamento social. Aí alguns, por exemplo, têm internet, alguns têm equipamentos eletrônicos em casa, têm professores particulares, ainda recebem material da escola, enquanto outros não têm acesso a nada, né, estão isolados e não têm. Então, as condições são diferentes para as pessoas. Então, não adianta ser somente livre e igual em direitos se não tem as mesmas condições. Vamos ao socialismo utópico. Ele não defendia o fim da propriedade privada, em geral, né? nem defendia a revolução como o meio de alcançar uma mudança. Então, vamos dizer assim, tentava por meios pacíficos. Esses socialistas utópicos nem sempre reconheciam o antagonismo, né, a distanciamento entre as burguesia e o proletariado, quer dizer, a burguesia, os patrões, proletariado, os trabalhadores. E muitos deles achavam ser possível contar com a boa vontade de todos e assim melhorar a sociedade. Então, por isso que eles eram chamados de utópicos também, né? Vem de uma obra também chamada Utopia, de um estudioso chamado Thomas Moros, que vai estar lá no vídeo da EducaPE para vocês na aula de história. Vocês vão conhecer um pouquinho melhor lá, certo? E quem eram essas pessoas, quem eram esses homens que faziam essas ideias, que apresentaram essas ideias ou esses planos, né? Temos um inglês, Robert Owen. Ele tentou pôr em prática uma concepção socialista organizando colônias cooperativas onde a propriedade privada seria extinta. Bom, isso era um plano, né? Mas, na verdade, as soluções pensadas por ele não iam muito além de melhorias de alojamento, higiene, construção de escolas, aumento de salários, redução de horas de trabalho. Então, era uma proposta de melhorar um pouco as condições de vida das pessoas, né? E também ia contar com a boa vontade, né, de alguém para possibilitar, né, essas condições para o trabalhador, certo? Então, fica no plano mesmo. Outro pensador desse foi o Saint-Simon. Ele era francês, né, e também tentou criar um plano, né, de uma sociedade industrial dirigida por produtores e não por ociosos. Esse aí é um cara ainda dos mais antigos, né? Então ele ainda fazia uma referência àquelas sociedades lá da França, aquele pessoal da França que não trabalhava, como os nobres, a classe da igreja, né? O pessoal que não produzia nada, que vivia da renda gerada por outras pessoas. Então ele fazia uma crítica a esse pessoal que vivia na ociosidade, que não produzia nada. Então ele achava que a sociedade deveria ser dirigida por quem produzisse. Então seriam as classes trabalhadoras, né, a classe operária, mas também empresários, banqueiros, artistas, sábios, intelectuais, certo? Sendo que quem governaria seria, vamos dizer assim, uma classe de sábios, né, de artistas, de pessoas assim, que estariam no comando desta sociedade, certo? E os outros seriam, então a sociedade seria dirigida por esse grupo aí. Seu objetivo era melhorar a sorte das classes numerosas e mais pobres, né? Então ele vai tentar trazer um conceito aí mais de justiça, tentar melhorar a vida das pessoas aí, pela justiça, né? O Charles Fourier, ele faz uma crítica ao capitalismo e à cobiça dos comerciantes, e ficou conhecido pelos chamados falangstérios, uma espécie de comunidade, certo? Então vocês vejam que ele também aí vai fazer uma crítica aos comerciantes, que querem ter um lucro muito elevado e tudo mais, e a gente sabe que comerciante, empresário não vai abrir mão de lucro porque alguém faz crítica, porque alguém está dizendo que ele está ganhando demais, né? Aí ele vai dizer que cada um por si, na sociedade liberal, cada um se vire, quem quiser ganhar dinheiro ganha, quem não quiser, que não puder, né, que se vire. E aí esses falangstérios consistiam em grandes construções comunais que refletiriam uma organização harmônica e descentralizada, onde cada um trabalharia conforme suas paixões e vocações. Então, se poderia ser uma fazenda, por exemplo, né? Vocês estão vendo aí uma imagem do que seria esse alojamento, onde as pessoas poderiam ir morar lá. Poderia ser em áreas urbanas ou rurais, seriam autossuficientes, trocando bens entre si, dispondo de terras para agricultura e outras atividades econômicas para vivendas, e uma grande casa comum, né, como eu mostrei aqui nessa imagem, né? Seriam criados através de associação voluntária de seus membros e nunca deveria ser composto por mais de 1.600 pessoas que viveriam juntas em um mesmo complexo edificado para acomodar todos os serviços coletivos. Veja aí que coisa, né? Que sonho, que coisa utópica.
Cada pessoa seria livre para escolher o seu trabalho ou poderia mudar quando assim desejasse, mas os salários não seriam iguais para todos. Então ele admite a desigualdade, que uns podem ter mais do que outros, né? E haveria uma rede extensa desses falancérios, seria a base de transformação social, que por meio da experimentação daria origem a uma nova sociedade, um novo mundo. Inclusive isso foi aplicado no Brasil, em Santa Catarina também, uma época aí, certo? Mas não foi adiante. E um outro que nós vamos conhecer é o Proudhon. Ele tinha algumas ideias também baseadas na justiça, tal, né, facilitar a vida para os pobres, criou um banco popular para empréstimos a baixos juros. Ele também defendia que as pessoas deviam receber instrução, deviam estudar, e defendia, né, a igualdade e a liberdade. Então ele vai um pouquinho mais adiante quando trata da questão da igualdade, que ele entende que as pessoas devem ter essa igualdade, né? Ele também é um crítico do Estado e da Igreja, né, e das formas de centralização do poder, e por ele não acreditar no Estado, achar que os governos não contribuíam muito para organizar as sociedades, né, que os governos eram opressores, então ele foi um inspirador dos ideais anarquistas. E nessas ideias anarquistas, o poder político é substituído por livres associações entre trabalhadores, certo? Então vocês deem uma olhada lá no texto, deem uma olhadinha nas aulas nos vídeos que eu coloquei lá do EducaPE, que eles vão complementar essas informações, tá bem? E aí façam uma semana boa de estudos e na próxima aula eu mando para vocês, eu disponibilizo para vocês as questões referentes a esses textos, a esses materiais de hoje, ok?